Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copy-mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Vamos que vamos. É nóis. É isso, então vamos. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. No último episódio, a gente fez uma pergunta intrigante. Você conhece aquilo que você vai oferecer? E isso se desenrolou em uma série de exemplos práticos do cotidiano de quem lida com textos que vendem. Então, acredito que é um conhecimento muito relevante, mas o que eu penso pouco importa se você não ouvir dizer que é bom. Então, depois que você ouvir ou assistir esse episódio, vai lá no episódio anterior e ouve ele também. Assiste ele também. Tamo junto. Muito bom. Então, e no episódio de hoje, Marcelo, qual que vai ser o tema? Que a gente vai falar? No episódio de hoje, acabei de dar uma coladinha aqui, nós vamos falar como provar sem ser chato. Como usar prova no copy sem ser chato, pedante, maçante, enjoativo. Copy enjoativo. Certo. Vamos lá. Muito bom, então. Então, para começar o episódio de hoje, acho que é importante falar um pouco sobre a importância da prova, né? Qual que é a importância de você provar algo no seu copy, algo que você diz no seu copy? Eu vejo assim, dificilmente você toma uma decisão de compra se você não tiver visto aquilo funcionando na vida de outra pessoa que te dê o desejo de ter o mesmo resultado. Raramente você compra um produto que você já não sabe que foi usado por outra pessoa. A não ser quando você estabelece um nível de confiança tão grande que você se submete a experiências de novo. Percebe? Faz sentido o que eu estou falando? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a Apple lançou o iPad, ninguém sabia que troço era aquilo. Parecia um celular gigante. Ninguém sabia a real funcionalidade daquilo. Mas muitas pessoas estavam dispostas a investir $500 para ter aquilo em mãos. Por quê? Porque o histórico da Apple prova que, quando ela lança um produto, tende a ser muito bom. Né? Então, as pessoas já tinham um nível de conexão com a marca. Então, o que acontece? Quando a pessoa já estabelece um nível de credibilidade, confiança e satisfação anterior com a marca, com o especialista ou com uma linha de produtos, ela tende a estar mais disposta a, mesmo que ela não vê provas daquilo sendo usado efetivamente, ela tende a confiar porque ela já confia na marca. Mas normalmente não é assim. Né? Geralmente não é assim. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que dirige, ela já sabe, ela já conhece o benefício de ter um carro, o que aquilo é bom para ela, o quanto ter um carro melhor pode significar de satisfação pessoal e de status para ela, tal. Mas a compra de um carro é um investimento alto. Então, muito provavelmente, mesmo que a pessoa goste muito de um carro, ela vai querer ouvir outras pessoas que tiveram aquele carro. Ou ela vai querer fazer uma experiência pessoal, que é o test drive, é uma prova. Então, normalmente, quando você vai tomar uma decisão de compra, você procura provas daquilo funcionando. Pessoas falando daquilo, pessoas usando aquilo que elas estão dizendo. Então, acho que esse é o ponto fundamental da prova. A prova é o que materializa a promessa. A prova é o que transforma a promessa num cenário visual para a pessoa. Né? É o que proporciona, a prova é o que proporciona a sensação de vivenciar antes uma satisfação a partir de uma pessoa que mais ou menos na mesma condição que você também conseguiu. E ao mesmo tempo dá uma pontinha assim, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu vou usar porque talvez seja o único termo que vai dar a entender o que eu quero transmitir. Quando você vê alguém usando alguma coisa que você quer, te dá inveja. E você quer ter também. Não estou falando aqui da inveja como positivo ou negativo. É querer ter o que outra pessoa tem e você ainda não tem. Por isso que eu estou falando, talvez não seja o termo
mais adequado, mas é um termo que você entende imediatamente. Por exemplo, você quer abrir um negócio. Aí tem um cara oferecendo um produto para você abrir uma empresa do zero. Pô, mas tem muitas pessoas falando isso. Cadê as provas? Aí aparece lá meia dúzia de pessoas em situações completamente diferentes que conseguiram criar uma empresa do zero seguindo o passo a passo desse cara. O que você tem? Inveja. Eu quero ter isso também. Não é inveja negativa de querer ter o que a pessoa tem, você quer ter o seu. E o fato de ouvir alguém falando que já conseguiu, te inspira. Eu acho que talvez essa é a melhor palavra. Inspiração. A prova inspira você a fazer o mesmo. Então, acho que não é uma novidade para ninguém, talvez está ouvindo aqui, que você precisa provar o que você está dizendo. E eu digo assim, você tem que provar tudo que você fala. Tudo. Eu já dei até esse exemplo aqui. A não ser que você seja uma pessoa que faz parte de uma cultura que tem uma conexão ultra cósmica com o universo, o fato de você olhar para o céu e falar vai chover, não me dá condições de acreditar em você. Cadê a prova? E assim tudo. Ah, se você fizer isso, você vai conseguir. Tá, cadê a prova? Ah, esse cara aqui é uma referência mundial em tal coisa. Tá, cadê a prova? Cadê o título internacional que ele recebeu para você dizer que ele é uma referência internacional? Cadê uma plateia de pessoas de vários países ouvindo ele para ele ser uma referência internacional? Então, toda afirmação, ela deve ser seguida de uma prova, porque é assim que você constrói credibilidade e confiança para a pessoa que está ouvindo ou lendo o seu copo. Então, acho que a prova é, sim, é o outro nome do copy. Né? Assim como quebra de objeção, é o outro nome do copy. Porque você escreve copy para provar e quebrar a objeção de que aquela sua promessa funciona. É isso. Show. Eu acho que nesse exemplo que você citou, né, que quando você mostra que o cara, dono da empresa, mostra que ensinou outras pessoas a abrir a empresa, a prova, acho que ela inspira e ela provoca também, né? Tipo, ó, você queria uma prova, tá aqui, agora é só você. Muito bem, você falou uma coisa, é muito legal, porque por isso que é interessante, né? Não dá para resumir prova com um único termo, né? Porque a prova pode provocar inveja, né? Tipo, outro tem, eu ainda não tenho. A prova pode provocar inspiração, vou trilhar os mesmos passos para chegar no mesmo lugar ou num lugar parecido ou no meu lugar. E pode provocar a ponto de desafiar. Olha quantas pessoas já conseguiram e você tá aí com desculpinha. Puta que pariu, agora eu tenho que fazer acontecer. Então a importância da prova é assim, tipo, a prova é determinante, apesar de que, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Eu ainda vou transformar isso num case, mas aqui na MR a gente fez o primeiro lançamento que eu tenho notícia sem provas, sem nenhuma prova social, sem nenhum depoimento de ninguém, sem ninguém falando que funciona. Só o especialista apresentando a oportunidade. E vendeu, até o presente momento, que eu estou gravando isso aqui, 10 vezes mais do que foi investido. Então, um dos melhores resultados em questão de comparando, né, quanto foi investido e quanto deu de retorno. Incrível, sem provas. Claro que tem provas argumentais, né? Argumentativas. Tem provas argumentativas. Né? Tipo, isso é possível por causa desses cenários. Não deixa de ser uma prova, mas é uma prova argumentativa. Estou falando que não tem nenhuma prova de ninguém falando. Não tem um depoimento, não tem uma pessoa falando, não tem um comentário de ninguém. Não tem ninguém que usou porque o produto foi criado do zero. E por que eu vou transformar isso num case? Porque eu recebo muitas perguntas assim, ah, Marcelo, como que eu provo se eu ainda não tenho cliente? Como que eu provo se o produto nunca foi vendido?
Você tem que provar de forma argumentativa e mostrar de forma tão boa que aquilo funciona, a ponto de que a pessoa, mesmo sem ver ninguém que usou e teve resultado, ela queira aquilo. Então, fica aí, né? Isso é, inclusive, para quebrar o vício de pessoas que caçam regra, né? Pessoas ficam caçando regra no copy. Ah, se não tiver prova social, não vende. Vende. Acabamos de fazer um lançamento e vendeu 10 vezes mais do que investiu. Sem prova social. Então, não existe regra em copy. Ponto final. Muito bom. Você falou então que a prova é parte fundamental do copy, né? Uma das. Uma das, sim. E existe, assim, um momento, para os caçadores de regra, existe um momento para você que você precisa provar? Existe um momento certo para provar? É engraçado que pode parecer bruta a resposta que eu vou dar e, às vezes, insensível com quem não tem a experiência que eu tenho. Tá? Eu tô sendo honesto aqui. A resposta que eu vou dar pode ser bruta para alguns, porque pode parecer que eu estou me evadindo da pergunta. E pode ser insensível com quem não tem a experiência que eu tenho. Mas quando me perguntam onde eu coloco prova, eu respondo onde você achar que tem que colocar. E para de caçar e cagar a regra. Porque você pode usar uma prova como headline. Eu já fiz um lançamento desse. Numa única tacada, você pode ter 800% de lucro, como o Denis acabou de conseguir. É uma prova. E aí tem o print do Denis. A headline do copy é uma prova. A prova tem que vir depois da promessa. Se eu quiser que venha depois da promessa, ela vai vir depois da promessa. Se eu sentir que tem que colocar antes da promessa, eu coloco antes da promessa. A prova vem onde você achar que tem que vir. Eu coloco prova onde eu quero colocar prova. O que eu vejo que é essencial pensar? Tudo que você afirma precisa de uma prova. Ou você tem, ou você não tem. E se você não tem, vai ficar mais difícil você convencer alguém de que aquilo vai funcionar para ele. Se você vai colocar antes ou depois de fazer a afirmação, aí é uma questão de estilo, você decide. Tem gente que nunca começou um copy com prova. Tá certo ou tá errado? É o estilo dele. Eu não gosto de achar que tem um lugar específico para colocar prova. Eu vou escrevendo o copy e sinto, eu vou colocar uma prova aqui. Quer saber? Eu vou começar esse copy com uma prova. Quer saber? Meu vídeo de vendas não vai começar falando que abriu as vagas. Eu vou meter logo 7 provas de uma vez. Pá, 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 pá. Sabe o que você acabou de ver? Isso. Quer ter o mesmo resultado? Ouça o que eu tenho para falar. Vídeo de venda. Então, acho que com o tempo e a experiência, é claro que você vai adquirindo esse jogo de cintura, esse trejeito, esse cacuete, né, esse estilo próprio de escrever. Né? Mas é importante que desde o começo você já pense em como as partes podem ser flexíveis no copy. E tudo vai de você conhecer a audiência o suficiente para saber o que é melhor dizer para ela antes. Por exemplo, se você convive com seus pais, com seus irmãos ou com os amigos, seja o que for, você deve ter um ciclo de amizade, ou um ciclo de convivência mais frequente. Pode ser com a sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos, pode ser com amigos, pode ser com parentes, pode ser com os pais. Se você tem a mesma, e eu já falei isso aqui em outros episódios, se você tem um convite para fazer para todos eles, muito provavelmente para cada um você vai usar um argumento diferente, porque um quer ir para o cinema para comer pipoca, outro quer ir para conversar, outro quer ir para namorar, outro quer ir para assistir o filme. E aí, se você quer convidar todo mundo para ir para o cinema, os argumentos podem ser diferentes. Então, acho que, sabe, o cotidiano nos ensina que com cada pessoa você pode
lidar de um jeito. E copy é assim também. Diante da audiência, qual o momento melhor para eu mostrar essa prova diante daquilo que eu vou dizer no copy? Então, não sei se eu me enrolei aqui. Não, respondeu. Então, vai lá. Show. E você falou, no exemplo que você falou do carro, né? De você conversar com outras pessoas para saber a experiência delas, que seria uma prova social. Você falou do test drive, que seria talvez uma demonstração, né? Uhum. E quais outros tipos de prova existem? Como mais você pode provar? O que você pode usar em seu copy para provar algo? Para responder essa pergunta do Gabriel, eu vou recorrer à minha cola. Então, vamos lá. Falamos de prova social, falamos de comprovação. Né? O que é prova social? O próprio nome já diz. Pessoas publicamente, socialmente, estão falando bem do seu produto. Você pega esse depoimento e insere no copy. Prova social. Né? Uma pessoa falando publicamente bem daquela solução, do resultado que alcançou, da transformação que foi possível, do resultado que teve. Falamos da demonstração. Não tem aí. Não tem aqui. Falei. Demonstração. Que é você demonstrar a solução funcionando. Que combina com uma coisa que eu chamo de comprovar. Deixa eu comprovar para você que isso é bom. Entra aí. É uma amostra grátis, é um test drive, é uma demonstração daquilo funcionando na prática, que comprova a afirmação. Outra coisa que cabe dentro de comprovação é quando você tem dados e provas científicas daquilo, que comprova de forma irrefutável que aquilo funciona. Por exemplo, você vê muito isso, por exemplo, produto de emagrecimento, por exemplo. Qual é o método que está por detrás disso? Um método tal que queima gordura assim porque ativa o metabolismo, segundo o pesquisador de Harvard, de Cambridge, de Oxford, que descobriu que o metabolismo, quando é ativado de forma intermitente, provoca uma queima contínua da gordura. E está aqui a prova, né? Estudo revela que isso é uma comprovação. O que eu estou te prometendo está sendo comprovado. Né? Foi pesquisado, descoberto, encontrado, afirmado e não dá para negar. Acontece. É uma comprovação irrefutável. Que está dentro do campo de comprovação e demonstração. Né? Outra forma é a aprovação. O que é uma aprovação? Existem dois pontos aí para aprovação, né, dentro do contexto de provas. Uma é quando um terceiro, tão famoso quanto, ou mais famoso que, chancela aquela solução. Vou dar um exemplo aqui. O Evaldo Albuquerque é um copy amigo meu com o qual eu toco o projeto da comunidade Copy Sniper. O Evaldo é um copywriter que trabalha nos Estados Unidos, tem um negócio próprio, trabalha como copy também para Agora Financial, para Paradigm Express. Ele é copy lá nos Estados Unidos há muitos anos. E aí eu juntei com ele e nós criamos a comunidade Copy Sniper, onde a gente tem um curso de copy, um relacionamento diário com vários membros da comunidade e tem lá os modelos de copy que a gente já escreveu para inspirar as pessoas e aplicar os nossos modelos nos seus próprios negócios. E o Evaldo escreveu um livro, que é um dos melhores livros de copy que tem, que é a carta de vendas de 16 palavras. Inclusive, se você ainda não comprou, ainda não tem, é muito importante procurar. Talvez tenha na descrição desse episódio. Anota aí para colocar especificamente na descrição desse episódio o link, se fizer sentido para você adquirir a versão online com bônus do livro A Carta de Vendas 16 Palavras, do Evaldo Albuquerque, meu parceiro na comunidade Copy Sniper. E aí, o que acontece? Ele é, entre aspas, um copywriter desconhecido, que ganhou mais visibilidade de um tempo para cá que a gente começou
a aparecer online, dando aula ao vivo e criando a comunidade Copy Sniper. Mas até um ano atrás ele era anônimo. Anônimo. Um copywriter de resultado multimilionário, anônimo, que escreveu um livro. Anônimo. E o livro é tão bom que recebeu a aprovação dos maiores copywriters da história. Nada mais, nada menos que Bill Bonner, Mark Morgan Ford e Joy Schiffer. Isso é o quê? Uma aprovação. Uma chancela de alguém que está num patamar acima do especialista, que aprovou o que ele fez. Isso é uma aprovação. E passa a ser o quê? Uma prova de autoridade. Uma prova de competência. Uma prova de quanto aquilo é bom. É tão bom que fez com que Bill Bonner, Mark Morgan Ford e Joy Schiffer escrevessem depoimentos na contracapa do livro. Isso é uma aprovação. Qual outra forma de aprovação? É quando pessoas comuns que experimentaram a sua solução mandam mensagens privadas para você. Por e-mail, uma mensagem privada no Insta, no WhatsApp, te agradecendo. Tipo, eu mando uma mensagem privada para o Gabriel. Eu não postei no Facebook para todo mundo ver. Eu mandei direto para o Gabriel. Isso passou a ser para o Gabriel uma aprovação minha do trabalho dele. E aí, com a devida cautela e autorização, ou borrando o nome, ele pode usar essa aprovação privada que ele recebeu de forma pública, para chancelar o quanto é bom aquilo que ele está fazendo. Eu uso muito isso. Para alguns eu peço autorização, aí eu publico com o nome e sobrenome. Para outros que eu não tenho autorização, eu borro o sobrenome e posto. Então, é uma forma de você usar a prova como aprovação como prova. Existe uma outra forma que eu gosto de tratar como prova, que é a comunidade, né? A capacidade que uma pessoa, um especialista ou uma marca tem de criar uma comunidade em torno dela é uma prova do quanto ela é boa. Ou do quanto esse especialista é bom. Né? Então, eu acho que todas as vezes que é possível mostrar o senso de comunidade que foi criado em torno do especialista, funciona como uma prova. E como uma prova, assim, de uma necessidade fundamental do ser humano, que é fazer parte de um grupo. Ó, o que parece mais... Não é nem mais fácil. O que parece mais gostoso de fazer? Artesanato. Fazer artesanato sozinho, num cantinho, em casa, sem poder falar com ninguém? Ou você ter uma comunidade de artesãs e artesãos com quem você pode conversar durante todo o dia enquanto você trabalha? Com quem você pode tirar dúvidas? Com quem você pode falar das suas dificuldades? Com quem você pode falar dos seus desafios? Com quem você pode pedir ajuda? Para quem você pode mostrar a sua peça para pedir opinião e não vai desmerecer o seu trabalho? Ter uma comunidade. O que é mais gostoso de fazer? Você entrar numa solução e lutar pelo resultado sozinho, ou você fazer isso em grupo? Isso é uma necessidade fundamental do ser humano. Conviver em grupo, em comunidade. Então, toda vez que você mostra que existe uma comunidade feliz com o resultado em torno de um especialista ou de uma marca, isso não é só comunidade. É uma prova real e visível do quanto aquele especialista, aquele produto, aquela marca é capaz de promover o resultado que está propondo.
Então, acho que é muito importante pensar em comunidade como prova também. Para quem não ouviu, a Jaqueline fez uma pergunta aqui. A Jaqueline é a que está atrás das câmeras, sem a qual essa estrutura técnica não aconteceria, porque o Gabriel e eu só sabem mesmo falar. Então, qual que foi a pergunta da Jaqueline? Mas antes você cria a comunidade, depois fala dela no copy, mas como você vai criar a comunidade se for a primeira vez, por exemplo, você está vendendo? Porque normalmente a comunidade vem como bônus. E não sempre, tá, Jaque? Então, para pessoas que tiveram a mesma dúvida da Jaque, vou dizer por que não. A própria comunidade Copy Sniper, não existia comunidade antes da gente vender. A gente já vendeu como comunidade. Não é um bônus, é o que é. É uma comunidade por natureza. Né? Não é um produto que tem uma comunidade. Não, é uma comunidade que tem um curso, que tem mais coisas. Agora, pode acontecer também de você ter um produto e esse produto estimular a criação de uma comunidade e essa comunidade contribuir depois para ajudar a alavancar as vendas. Foi o que a gente fez com o artesanato. A gente começou a vender artesanato, começou a fazer as turmas de artesanato, aquelas mulheres ficaram enlouquecidas com a especialista, faziam camisetas e seguiam ela para todo lugar que ela ia num evento de artesanato, as mulheres estavam lá, então o que formou? Uma comunidade, vamos mostrar isso. Aí o que a gente fez? Usando o apelo da comunidade que se criou em torno da especialista, a gente criou o Clube Artesanato é Vida, que se tornou uma assinatura. Você pagava uma mensalidade para fazer parte do Clube Artesanato é Vida, onde as artesãs se ajudavam diariamente, até compartilhando coisas íntimas. Por quê? Porque ali na solidão do artesanato, no ateliê, no cantinho de casa, o marido sai de casa, os filhos saem de casa e ela fica ali. Para quem ou com quem ela vai conversar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está fazendo? Com as outras artesãs do Clube Artesanato é Vida, que é a maior comunidade de artesanato do Brasil, era na época. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pode acontecer as duas coisas. Você pode oferecer a comunidade como um bônus, a comunidade pode surgir depois, ajudar a vender e até virar um produto, como no caso do artesanato, e pode já nascer como comunidade, que é o caso da própria comunidade Copy Sniper. Para quem está no YouTube, tem um link na descrição. É isso. E vai ter também o link do livro do Evaldo, anota aí, tem que passar para a galera, para não esquecer de colocar. É isso, muito bom. Então, Marcelo, você falou desses tipos de prova, mas... Eu esqueci um. Faltou um. Que aí combina um pouco com comunidade, mas eu acho que é mais intimista, que é a afeição. Tem pessoas, quando eu falo isso, têm dificuldade de entender em que sentido eu quero dizer isso. O que é a afeição? Quando alguém se aproxima daquele especialista, como ele trata essa pessoa? Cada um tem um estilo. Mas se dentro do mercado que você está, por exemplo, você está trabalhando com coach, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, alta performance, inteligência emocional, o trato com a outra pessoa é uma parte sensível da sua solução. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de um especialista de coaching, para quem eu trabalhei, inclusive eu vou encontrar com ele hoje à tarde. Ele faz um evento de coaching, eu já vi isso, fazer um evento de coaching para 2.000, 3.000 pessoas, e no final do evento, de 3 dias intensos, ele ficar disponível para as pessoas tirarem foto com ele. Só que não é assim, tipo, tirar foto com cara de plástico, próximo, 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 próximo. Não. Ele abraça. Ele se envolve. É 1 minuto. Mas ele acolhe a pessoa. E aí você captura um abraço desse, de um especialista desse nível, dando um abraço numa pessoa que simplesmente foi ali no evento.
tem que tomar um pouco de cuidado com essa analogia. Os dois são pessoas comuns, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? O especialista e a pessoa que foi buscar a ajuda do especialista. É o especialista abraçando uma pessoa comum. Que poderia ser eu, poderia ser você. O que isso transmite para quem ainda não comprou nada dele? Puxa, esse cara está comprometido com as pessoas. Olha o afeto que ele tem com quem ele se predispõe a ajudar. Isso funciona como prova. A prova do quanto o especialista ou a especialista está comprometida com a pessoa, independentemente da visibilidade daquela pessoa. Porque é fácil você tratar bem quem é famoso. Eu quero ver você tratar bem todo mundo quando você está nesse jogo de lidar com pessoas. Né? Então, esse nível de... E eu já vi ele terminar evento 10 horas da noite, ficar abraçando pessoa até 2h30 da manhã. Fila que criou para tirar foto com ele e abraçar. E ele ali em pé, depois de 3 dias de evento, abraçou cada uma das pessoas enquanto tinha pessoas na fila. O que é isso? Comprometimento. O nível de afeto que ele tem com as pessoas que compram a solução dele. Então, acho que isso é importante também pensar. Muito bom. Você falou desses tipos de prova, né, do que elas são, mas como você consegue apresentar isso no seu copy sem criar um blocão de prova chato? Você pegar, jogar um monte de depoimento, um monte de mensagem que te mandaram e jogar lá. Isso é uma coisa que eu vejo muito, né? A base da comida é misturar os ingredientes e esquentar, né? A maioria, né? Exceto comida fria, né? Uma salada ali e tal. Mas, sei lá, você vai fazer um ensopado, um arroz, um feijão. A base disso é o quê? Mistura os ingredientes e esquenta. Alguns você tem que mexer um pouco, mais, menos. Alguns não tem que mexer nada. A questão é que, se você simplesmente joga e esquenta, provavelmente não vai dar certo. Fritar um ovo. Experimenta. Põe óleo, taca o ovo e uma pitada de sal sem espalhar. Só taca a pitada de sal lá dentro da panela. Você nem viu se caiu em cima do ovo ou não. Esquenta e vê se vai ficar bom. Ué, mas os ingredientes estão tudo lá. Eu coloquei óleo, ou manteiga, ou azeite. Eu abri o ovo, joguei na panela e taquei sal lá dentro. Mas você viu se espalhou o sal em todo o ovo? Não, não vi. Você viu se o ovo caiu em cima do óleo direitinho? Não, não vi. Você viu se tinha muito ou pouco óleo? Não, não vi. Mesma coisa. E aí você vai imaginando, eu estou falando de fritar um ovo. Precisa do quê? De processo. Precisa de atenção. Precisa de colocar o óleo, esquentar o óleo, abrir o ovo, jogar sobre o óleo, ou a manteiga ou o azeite, e pegar uma pitada de sal e espalhar sobre o ovo. E aí depende, você quer gema dura, gema mole, você vira, você não vira, você quer a gema aberta, quer a gema inteira. Um ovo. Quantas formas diferentes de fazer. Até mesmo um ovo cozido. Porque depois que esquenta, você tem que descascar. Então, por que eu estou fazendo isso? Aí você imagina pratos mais complexos. Não, deixa eu tacar aqui um peixe picado, tacar aqui uns legumes, um pouco de água, né? Que vai, azeite, tal, isso, sal, tá tudo aí, esquenta. Daqui meia hora eu volto e como. Você sabe que não é assim. Eu sei que não é assim. Gabriel sabe que não é assim. Por que haveria de ser com copy? Eu tenho 3 provas aqui. Onde coloco? Vou colocar aqui. Pá, pá, pá.
Não tem uma explicação, não tem uma introdução, não tem uma conexão, não tem uma história contada por detrás daquilo que suscitou o encaixe daquela prova de forma perfeita. O que eu vejo muito? São pessoas tacando prova no copo. Tacando, taca lá. Acho que aqui, depois da promessa, é bom vir um bloco de prova. João conseguiu isso, a Maria conseguiu isso, o Juvenal conseguiu isso, a Antônia conseguiu isso. Tá, mas o que isso tem a ver comigo que estou lendo o copy? Por isso que eu gosto sempre de inserir prova dentro de um contexto. Eu crio um contexto que combina com a prova. Vou dar um exemplo aqui, claro, para ficar mais simples de explicar. Isso pode acontecer na hora da promessa, isso pode acontecer na hora da história, isso pode acontecer na hora que você estiver quebrando uma objeção. Por exemplo, você vai falar que funciona para qualquer pessoa. Mostra a prova de alguém que antes de comprar achava que não funcionaria para ele. Eu vou dar um exemplo aqui de uma prova que eu comecei a usar muito e funcionou. Que é na hora que eu mostro a garantia do produto. Principalmente em produtos financeiros. Então eu falo assim, olha, você pode tomar a decisão agora e tem 15 dias para pedir reembolso. Mas eu acredito que você não vai fazer uso dessa garantia. Sabe por quê? Porque em menos de 15 dias, o que costuma acontecer é isso. Aí eu mostro uma pessoa que conseguiu lucro em 3 dias, em 5 dias, em 7 dias, em 10 dias. E aí o que acontece? Eu tiro da mente da pessoa esse foco muito central em, eu vou comprar, se não der certo eu peço a garantia. Que é entrar num relacionamento já pensando no divórcio. Que é casar pensando no divórcio. E às vezes a garantia faz isso. Tipo, você faz uma oferta animal, mas depois você foca tanto na garantia que a pessoa entra no casamento falando, se der errado, eu tenho a garantia. Aí o que acontece? A pessoa até faz menos do que poderia fazer. Porque ela está segurada. Então, o que eu gosto de fazer? É quando eu falo da garantia, eu mostro pessoas que conseguiram resultado antes da garantia vencer. Para estimular a pessoa a acreditar mais no resultado rápido possível do que na garantia que ele pode usar. Então, isso é você colocar prova dentro de um contexto argumentativo, que faz sentido. E não necessariamente entulhar um bloco no copy de prova. Porque pode ficar pesado, cansativo, chato e pode não fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. Porque você está falando da vida de outras pessoas. Se você não conecta com a vida da pessoa que está lendo, né? Por exemplo, às vezes uma simples frase assim. Né? Muitas das pessoas, talvez esse seja o seu caso, enfrentam desafios como um dos que eu conheci recentemente, o João. Ele vivia assim, 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 e achava que alguma coisa assim, assim, assim. A partir do momento que ele aplicou isso e isso, ele conseguiu esse resultado. Olha aqui ele mesmo falando sobre isso. E muito provavelmente, se você está na mesma situação que ele, você vai se identificar com isso. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando a prova dentro de um contexto argumentativo que já estimula a pessoa a ver aquele depoimento, aquela prova, como algo para ela. Não sobre alguém que conseguiu, mas como ela pode ler esse depoimento, entender, ouvir, ver esse depoimento como se fosse ela no lugar daquela pessoa. E aí, muda o jogo. Tipo, sabe, muda o jogo. Então, eu acho que esse é um cuidado que tem que ter na hora de apresentar a prova. Senão, é prova tacada no copy e o tempero pode não ter ornado com a comida no final. É isso. Não sei se a analogia foi peba, mas independentemente de se você entendeu ou não a analogia, para mim fez sentido na hora que eu contei. Então, segue o jogo. É isso, eu acho que deu para entender, sim. Então, Marcelo, acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje. Também acho. Então é isso. Então, você tem algum comentário, alguma consideração final? Não, eu vou deixar as considerações finais para o Gabriel. Muito que bem. Então, onde você estiver,
Nossa, parece aquele negócio, né? Tipo, onde você estiver, saiba que eu estou contigo. Estou ao seu lado. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem links importantes na descrição. O link do livro do Evaldo também vai estar lá. Se você estiver no Spotify, você pode... Spotify ou outras plataformas de reprodução, você pode ir no Instagram do Marcelo, que os mesmos links vão estar na bio, @MarceloBragion. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário, compartilhar com quem você acha que vai curtir também os conteúdos. E é isso. Onde você tiver, tem playlists para os outros episódios do MRCast. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.